Olá, bem-vindos a Bug Me Not, Big Talks for Kids. Meu nome é Tatiana e eu estou tão feliz por ter você comigo. E antes de começar a falar sobre esportes, eu quero criar um momento para te fazer algumas perguntas. E antes de qualquer coisa, como vai você? Como vão as coisas na sua vida? Você tem gostado dos episódios? Qual é o seu favorito? Tem algum assunto em especial que você gostaria que eu falasse no nosso podcast? Lembra? Esse é o nosso podcast. Eu espero que você saiba o quanto eu aprecio você e o quanto eu amo ouvir seus comentários e sugestões. Esse é o episódio número 6 e é totalmente dedicado aos esportes. Você gosta de esportes? Qualquer tipo de esporte? Eu já tive tantas aulas diferentes de esportes e eu absolutamente amo esportes. Mas adivinha, nem sempre foi assim. Olha, eu espero que você já tenha percebido que eu tenho uma personalidade grande. E isso significa que eu sou bem sociável. Eu gosto muito de conversar com pessoas. Também significa que eu não tenho medo de abrir meu coração, compartilhando opiniões, ideias e sentimentos. E como você não pode me ver, deixa eu te falar uma coisa. Essa grande personalidade acomoda-se ou se encaixa em um corpo um tanto pequeno. Isso não é tão inusitado e interessante? Então, quando criança, porque eu não era muito alta, eu sempre era a última a ser escolhida a participar de times. E isso não era nem um pouco divertido. Eu me sentia tão mal com isso que eu comecei a não gostar nem um pouco de esportes. Daí, meu coraçãozinho disse para o meu cérebro: a gente não vai fazer esportes. E a minha mente, o meu cérebro, acreditou nisso totalmente. Nossa, o quão poderoso é o nosso coração. E todas as vezes que as crianças se reuniam para jogar futebol ou voleibol, na escola ou na nossa vizinhança, eu sempre inventava desculpas ou simplesmente criava um jogo novo que não iria envolver esportes. Às vezes, alguns amiguinhos se uniam a mim, mas muitas vezes eu preferia ficar sozinha do que me submeter àquela experiência horrível de me sentir rejeitada ou nem um pouco especial. Você já passou por algo semelhante? Algo parecido? Quer saber? Eu acredito que naquele momento eu não conseguia lidar com a situação de uma forma melhor. Ou eu acreditava que eu não era boa o suficiente. Por volta de 8 anos de idade, eu comecei a ter algumas crises de asma. Isso quer dizer que era muito difícil respirar normalmente. Eu já te contei que o meu pai é um médico no Brasil e um dos melhores. Bem, meu pai não queria que eu ficasse dependente apenas de medicações fortes. E então ele encontrou uma solução muito divertida e saudável
para tratar o problema. Aulas de natação. E foi aqui que o meu amor pelos esportes começou. Eu estava um pouco tímida no começo, afinal, era um novo lugar, novas pessoas e uma nova atividade. No começo, eu realmente pensei que natação era uma atividade individual ou uma atividade que não envolveria trabalho em equipe. Dessa forma, eu iria fazer o meu treino, o meu esquema e os outros fariam os deles. O professor era muito legal e fez todo mundo se sentir bem confortável. Ficava tão claro para mim que ele trabalhava com algo que ele amava muito. A turma era composta por alunos mais velhos e mais novos que eu. Eu gostei dessa parte, porque dessa forma eu poderia ajudar alguém mais novo e aprender com alguém mais velho que eu. Eu fiquei tão impressionada de perceber que os outros alunos estavam aprendendo algo novo, assim como eu, todos no mesmo nível. E foi tão especial quando meu irmão começou a fazer aulas de natação. Uma linda jornada juntos. Durante o intervalo da aula, era tão bom poder conversar e conhecer melhor todo mundo. Eu fiquei tão feliz de descobrir que alguns dos meus colegas de natação moravam no mesmo bairro que eu, e alguns deles estudavam na minha escola. Era tão bom encontrá-los além das aulas de natação. Era uma sensação de comunidade. Comunidade é um grupo de pessoas que compartilha algo em comum. Nesse caso, natação. Eu tinha aulas de natação 3 vezes por semana, mas entre as aulas eu pedia que meus pais me levassem à piscina para que eu pudesse praticar mais. E você acredita que chegou a um ponto que eu estava me saindo tão bem, nadando mais rápido e melhor do que alunos mais altos e mais velhos que eu? E eu não vou negar, isso foi muito massa. E quer saber algo extraordinário? As aulas de natação não apenas aprimoraram ou ajudaram a minha saúde, mas também me proporcionou boas amizades e, principalmente, confiança em mim mesma. A confiança veio junto com o meu esforço, o esforço de melhorar, ser melhor, aliado a boas amizades. Eu fiz aulas de natação por mais ou menos uns 7 anos. Esse tempo me deu uma base muito boa. Já na época da adolescência, na escola, eu pratiquei voleibol, futebol e balé. E eu sei, balé não é considerado um esporte, mas uma arte. Mas acredite em mim, é bem intenso. Eu achei balé tão clássico e tão lindo. Já voleibol, a motivação inicial eram os meus amigos, que já faziam parte do time. E futebol nunca foi uma coisa que aqueceu muito meu coração. Minha mãe estava tão animada com a ideia do balé que naquele mesmo dia nós fomos às compras. E porque eu sempre gostei de dançar, eu sabia no meu coraçãozinho que eu iria amar as aulas de balé. As aulas de balé seriam logo após a escola, mas eu teria tempo suficiente de trocar a roupa e ter um lanchinho. Eu gostava muito das aulas, a professora era muito legal e eu me divertia muito.
independente de algumas colegas de classe super exibidas. Sabe aquele tipo de pessoa que age como se fosse a mais corajosa de todas, a mais inteligente de todas e superior, melhor e mais especial que os outros? Mas quer saber uma coisa bem interessante? Na maioria das vezes, pessoas assim são na verdade muito inseguras, incertas de si mesmo. E o que é que eu fiz sobre isso? Em cada aula, eu fiz o meu melhor. E ao final de cada aula, eu estava exausta, cansada fisicamente e psicologicamente. Mas eu não iria deixar que ninguém dissesse que eu não era boa o suficiente. Sabe o que aconteceu com o tempo? Toda a alegria e prazer de fazer as aulas foi embora. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia ter um bom relacionamento com algumas meninas. E daí, não era mais sobre balé. O foco era só competição, e não uma competição saudável. Olha só, um conselho do coração. Não se perde durante o processo. Eu fiz isso, e não foi muito legal. Percebe que naquele momento não era mais sobre balé e aprender uma coisa nova e se divertir. Toda energia foi concentrada em provar meu potencial, quem eu sou, para meninas que na verdade não eram importantes na minha vida. Ah, se eu apenas lembrasse o motivo inicial pelo qual eu comecei a fazer balé. Então, eu tinha que tomar uma decisão. Será que eu deveria continuar no balé e focalizar no que era importante e não nas meninas? Ou eu deveria tentar algo diferente? E adivinha, eu decidi tentar futebol. Agora você precisa saber de algumas coisas. Primeiro, o uniforme não era bonitinho. O professor não era muito legal. Mas quer saber? Eu me diverti muito no futebol e eu era muito boa. E eu não disse que eu era a melhor jogadora de todos os tempos. Mas esse não é o foco. O foco é: eu me diverti tanto, estava tão feliz com algo que eu achava que eu não ia gostar de jeito nenhum. Eu estava tão feliz por estar errada. Agora me conta, você já ficou tão feliz por estar errado? Foi tão bom fazer parte de um time em que todos me fizeram sentir tão bem-vinda e tão querida. Que jornada incrível! Primeiro natação, balé, futebol, voleibol e finalmente jiu-jitsu. Eu sou tão grata por meus pais e por tudo que eles me proporcionaram. Eu aprendi tanto sobre mim, sobre o mundo ao meu redor, em cada aula, em cada experiência. É tão impressionante pensar que mesmo depois de tantos anos, eu ainda tenho as habilidades e os benefícios de todas as atividades e esportes que eu já fiz. Por exemplo, a minha boa postura. Obrigada, balé. Pernas fortes e seguras. Obrigada, futebol. E o aprimoramento dos meus pulmões? Obrigada, natação. Mas você quer saber
onde o meu coração bate mais forte. Artes marciais. Eu acredito que tem algo a ver com proteger a mim mesmo e aos outros. Então, eu comecei com karatê, mas depois eu me apaixonei por jiu-jitsu. Eu sempre ouvi coisas maravilhosas sobre jiu-jitsu, mas é tão interessante perceber que antigamente não existia uma presença grande de meninas ou mulheres nas classes. E graças a Deus não foi difícil encontrar uma amiga que estava disposta e animada a fazer as aulas comigo. Obrigada, querida Ritinha. Nossa, a gente se divertia muito, mesmo sendo as únicas meninas na classe. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu sabia que eu tinha que continuar a jornada no jiu-jitsu. E é muito importante escolher a escola ou academia de jiu-jitsu com muito cuidado. Afinal de contas, tem que ser um lugar em que você não só vai aprender jiu-jitsu para se defender, mas vai aprender com segurança e com uma competição saudável. Um lugar em que você vai se sentir acolhido, como em uma família. Uma das coisas que eu mais gosto sobre jiu-jitsu é que o foco não é apenas na força, mas na técnica. E isso significa que uma pequenina como eu pode derrubar um grandão ou uma grandona facilmente. Isso não é incrível? Jiu-jitsu me fez sentir tão grande e tão forte. Eu ganhei tanta confiança em mim mesmo que eu até comecei a andar diferente, sabe? Com boa postura e a cabeça erguida. E não era aquele andar exibido, sabe? Quando a pessoa fica se achando. Não, era um andar confiante, com a certeza que eu posso e consigo me defender. Enquanto eu aprendia jiu-jitsu, eu aprendi muito sobre mim mesma e os meus pontos fortes. Por exemplo, o meu tamanho não fazia muita diferença, porque em jiu-jitsu tudo acontece no chão. E foi no jiu-jitsu que eu comecei a apreciar as minhas mãos pequeninas. Elas facilitavam muito a técnica de estrangulamento e os meus adversários ficavam surpresos. As classes de jiu-jitsu nunca são entediantes ou chatas. É como um jogo de xadrez. Você pode ter sua jogada completa na sua cabeça, mas o seu desempenho no jogo também depende do seu adversário. É muito massa. E mesmo o jiu-jitsu sendo atualmente a minha arte marcial favorita, eu ainda tenho na minha lista opções maravilhosas que eu quero testar. Eu quero muito experimentar Krav Maga. É uma técnica desenvolvida pelo exército israelita e focaliza no combate corpo a corpo. Envolve técnicas de luta, torções e defesa contra diferentes tipos de armas. Eu também gostaria muito de aprender Aikido. É uma arte marcial japonesa que consiste na combinação de movimentos de ataque e de defesa redirecionando a força do adversário. Não é fascinante? E definitivamente não pode faltar na minha lista capoeira. Você sabia que essa é uma arte marcial brasileira, desenvolvida pelos escravos que foram trazidos da África? É uma arte marcial que parece uma dança, tão linda e tão poderosa. E era assim que eles praticavam capoeira, sem ser identificada como arte marcial
pelas pessoas horríveis que os maltratavam. O mundo dos esportes é mesmo fascinante. Tantas opções maravilhosas para escolher. E que a sua busca te traga boa atividade física, muita alegria, boas amizades e o mais importante de tudo, a habilidade de proteger a si mesmo. Reflexão do dia. Você pode fechar os seus olhos, ou talvez não. Você até pode fazer uma dancinha feliz. Faça o que te deixar mais confortável. Sabe, quando eu era mais nova, ser escolhida por último para participar de times e de jogos realmente me deixava muito triste e às vezes me deixava com raiva. E isso tudo me levou a uma mistura de emoções que me fez acreditar que eu realmente não gostava de esportes. A atitude das outras crianças me fez sentir que eu não era querida ou bem-vinda. Mas para ser bem sincera com você, eu não acredito que eu fiz muito para mudar aquela situação. Porque me excluir, não participando da brincadeira de qualquer forma, ou não tentando aprender uma atividade nova, eu estava continuando a mesma. E, portanto, não havia nenhuma mudança. Vai uma grande lição aqui. Você não pode tentar mudar as coisas aceitando tudo como está, sem fazer um esforço para que realmente haja uma mudança. E essa mudança começa a partir de você. Focaliza em mudar você, não os outros. Quando a gente muda, tudo ao nosso redor, gradativamente, aos poucos, vai mudando junto. E como é que a gente faz isso? Desafiando a nós mesmos. E não tenha medo de aprender coisas novas e de aprender com os seus erros. É tão maravilhoso escrever a nossa própria história e principalmente recriar a nós mesmos, começando de novo, tentando novamente. Tá tudo bem se você mudar de ideia no meio do caminho e começar de novo e de novo. Como existe beleza em recomeçar. E quer saber? Só os corajosos e destemidos têm a bravura de começar de novo. E você é muito corajoso e corajosa. Acredite, meu coração tá me dizendo isso. A gente não consegue mudar o passado, ontem, o que já aconteceu, mas definitivamente a gente consegue mudar o amanhã, nossas próximas decisões, o nosso futuro. Lembra, você pode entrar em contato comigo pelo nosso e-mail bugmenot.podcast@gmail.com ou pelo nosso Instagram @bugmenot.podcast. E por falar em Instagram, você já viu os 3 passarinhos que Eva desenhou? Nós fizemos um vídeo tão fofo. Espero que vocês gostem. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre
Empatia. O que é empatia? E por que é tão importante? Empatia em relação aos outros, ao nosso planeta e à natureza. Muito obrigada por ouvir o nosso podcast. Eu sou tão grata por você. Seja feliz sendo você mesmo. Você é muito amado. Até mais!